Bom, então para a gente fazer a transmissão dos arquivos das movimentações, né, dos medicamentos controlados para o site do SNGPC, é bem simples. A gente vai acessar o SNGPC aqui no sistema, vai vir aqui vai clicar aqui no botão Arquivos, e aí a transmissão ela se dá direto do sistema para o site. A gente tem que colocar o período que a gente vai enviar, né, e o sistema vai transmitir. O período de transmissão, a data inicial aqui, ela sempre fica travada no último dia que você transmitiu. Então você vai transmitir um período, quando esse arquivo for aceito, o sistema já vai entender que agora você precisa transmitir aquele dia do último período, né, para frente. Então ele sempre vai deixar a data inicial e você vai botar a data final que você quer transmitir, né? Aqui no meu caso, eu abri o inventário e aí a data inicial que ele está me colocando aqui é a data seguinte à abertura do inventário. Eu transmitir o próximo arquivo, a data inicial vai ser a data final do meu arquivo e assim por diante, porque não pode haver nenhum dia sem transmissão. Tá? A Anvisa ela sugere a transmissão dos últimos 7 dias, sempre enviar 7 dias. Você pode seguir essa orientação, mas eu diria que a melhor forma de se fazer é você tentar transmitir menos dias, principalmente se você tiver muita movimentação. Porque se você tiver algum problema na transmissão, se der algum erro, você tiver que acertar alguma coisa, vai ser muito mais fácil você acertar uma quantidade menor de dias, 2, 3 dias, do que acertar 7 dias, né? Ou procurar um erro em 7 dias. Então você pode botar menos aqui. Então, se eu quiser transmitir de 2 em 2, de 3 em 3, eu posso ir colocando, que vai funcionar sem problema nenhum. Essa é a minha sugestão para você. Então, aqui nessa tela, ele vai pegar a última data e a gente vai colocar aqui. Então, dia 24/7, eu vou colocar então para transmitir até o dia 26/7, por exemplo. Tá? E aí eu vou clicar aqui em gerar, ele vai abrir aqui as informações, e aí aqui ele fala que o arquivo foi enviado com sucesso. Ele fala aqui né, quantas entradas tiveram, quantas saídas tiveram, transferência, etc. Tudo isso foi gerado no XML e foi transmitido para o site da Anvisa. É claro que para fazer essa transmissão corretamente, você precisa fazer a configuração do login e senha aqui no sistema. Né? Tem que colocar o login e senha que você usa para acessar o painel, acessar o site da Anvisa, você tem que colocar aqui no programa. E ele vai fazer a transmissão e fazer a validação do arquivo, né? Para te informar se deu erro ou não e se tiver dado erro para que você possa corrigir. Então aqui vou dar OK, ele fez a transmissão e aí vocês veem que ele criou mais um registro aqui, né? Movimentação com a data. Aí aqui, através do próprio programa, eu posso clicar no arquivo e posso verificar se ele foi aceito ou não pela Anvisa. Então quando eu clico aqui, ele fala que o arquivo ainda não foi validado, né? Que a gente acabou de transmitir. E esse arquivo, a Anvisa normalmente ele demora 24 horas para fazer a validação dos dados. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais também. Mas normalmente é esse período de tempo. Aí, nesse caso, a gente precisa aguardar a conclusão da validação para poder ver se o seu arquivo. Quando o seu arquivo for validado pela Anvisa, você vai poder ver os erros, se houver, né, aqui pelo próprio sistema e também poder corrigir eles por aqui. Então, se eu clicar novamente nesse arquivo aqui e mandar verificar o status, ele vai me retornar que o arquivo foi recusado e que tem erros que a gente precisa corrigir. Eu clicar em OK aqui, ele vai fazer para mim a listagem dos erros que aconteceram. Né? Esses erros podem ser de diferentes tipos, e aí cada erro precisa ser tratado de uma forma diferente, mas a maioria dos erros são fáceis de resolver, né? Pela própria descrição que a gente vai ter aqui. Então, pode ser o caso de você editar o cadastro de um produto, fazer uma edição de um registro MS, por exemplo, ou editar uma receita, editar uma entrada para fazer essas correções. Né? Então, a gente precisa ver quais foram os erros aqui e acertar conforme for o caso. Se for erro de movimentação, que você precisa ajustar alguma movimentação, basta você ver qual é a movimentação, vir aqui em consulta e filtrar ela, né? Então a gente pode filtrar o lote, filtrar a data e você vai encontrar a movimentação que você precisa para poder fazer a edição, o cancelamento, enfim, a correção que precisar.
Se for um erro dentro do cadastro de um produto, como um registro MS errado, por exemplo, você pode vir aqui em inventário, procurar o produto que você quer, né? Clicar 2 vezes sobre ele e aí você vai ter acesso a editar os dados, né? Então eu posso trocar aqui um MS e uma classe terapêutica, por exemplo. E aí o erro que você vai acertar vai, né, vai depender da mensagem lá da Anvisa. Uma vez que você fez a correção dos erros, você tem duas opções. Né? Na verdade, você tem que enviar o arquivo novamente. E aí, para você enviar o arquivo novamente nesse site aqui, você tem essa opção, né? Clicar aqui em enviar arquivo novamente. O que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai transmitir de novo para a Anvisa o mesmo período que você transmitiu nesse arquivo que está errado. Né? Então, eu transmiti aqui do dia 24 ao dia 26, então ele vai retransmitir do dia 24 ao 26. Claro que com as movimentações corrigidas, né, e com os cadastros corrigidos que você tiver mexido aqui. Ou também você pode clicar aqui em cancelar o envio. Vou botar aqui, confirmo. E aí ele volta tudo, né, para a data que a gente tinha iniciado. E você pode gerar de novo por aqui também, pode diminuir o período, aumentar o período, né, e fazer a transmissão novamente. Os dois jeitos vão dar certo também, né, vai dar na mesma. Então, esse é o processo de envio, transmissão. Lembrando, realizar a configuração do login e senha do portal da Anvisa aqui no sistema, fazer a transmissão aqui do período de até 7 dias, né? Com a nossa sugestão de enviar em períodos menores, para ficar mais fácil de achar possíveis erros. E se tiver retorno de erro da Anvisa, é só ajeitar, né, ler as mensagens e ajeitar conforme o retorno aqui na consulta ou aqui em inventário. Tá? Uma outra informação importante é com relação às pendências. Todas as vendas que estão pendentes, elas não são enviadas para a Anvisa. Então, para você, se eu tenho aqui, por exemplo, uma movimentação pendente no dia 14/8, se eu transmitir esse 14/8, essa venda aqui ela não vai constar. Ela precisa estar confirmada. Só o que for confirmado é o que vai estar dentro da transmissão. Então, o farmacêutico precisa confirmar as entradas, as vendas, tudo aqui antes de fazer a transmissão do arquivo. E aí, a mesma coisa que eu falei do arquivo, né, do período. Quanto menos tempo você deixar para confirmar, maior é a chance do seu arquivo ser aceito, né? Se você deixar acumular muita pendência aqui, a probabilidade de você ter um problema e aí depois você ter mais dificuldade para acertar, ela cresce bastante.